Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Denis, vamos lá? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Denis. Pegue a sua Bíblia. Abra comigo lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Aleluia. Seja bem-vindo, você que está nos visitando, está pela primeira vez. Sinta-se em casa e vamos esforçar para que você se sinta em casa, amém? Glória a Deus. Evangelho de Deus segundo Lucas, capítulo 10. Antes de nós lermos, você já ligou a sua Bíblia, já abriu ela, então erga ela para o alto e vamos fazer a nossa confissão de fé, amém? Levanta a sua Bíblia e diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Eu serei ensinado por essa palavra e eu declaro que a minha vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus, amém. Então vamos fazer a leitura, Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, Denis, projeta para mim, Lucas 10, 25, está nos meus slides, Denis, pode colocar aqui o meu slide, por favor, Lucas 10, versículo 25 ao 37, nós vamos ler. Isto, maravilha, muito bom. Você pode acompanhar aí, ou pode acompanhar aqui na projeção também, se você não tem uma Bíblia ou não a trouxe. Eu vou ler e depois eu vou voltar, porque o nosso ensinamento de hoje está em cima dessa parábola. O texto que nós vamos ler é uma parábola. O que é uma parábola? É uma ilustração, não é uma metáfora, viu? É uma ilustração, um ensino através de uma história em que Jesus quer deixar um princípio. Toda vez que você ver na Bíblia uma parábola, você vê uma ilustração que Jesus quer deixar um princípio. E nessa parábola tem como tema o bom samaritano. E eu já vou te dizer qual é o princípio que Jesus quer deixar nessa parábola. Empatia. Já ouviram falar de empatia? Empatia? O que é empatia? Empatia não é simpatia, irmãos. Empatia não é simpatia. Não estou falando simpatia, estou falando empatia. O que é empatia? Nós vamos aprender sobre isso, mas eu vou te adiantar. Empatia não é você se colocar no lugar do outro. É você, não você estar com o outro na dor dele, mas você sentir a dor do outro. Isso aqui é empatia. E é esse o princípio que Jesus quer deixar nessa parábola. Então acompanha aí a leitura, versículo 25. A palavra de Deus diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um certo religioso pergunta a Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Quantos aqui têm a vida eterna? Aleluia! Em 1 João diz assim, que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Bom, vida eterna é a salvação? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Mas quando aqui, vamos lá, nós vamos falar sobre vida eterna aqui. Essa é a pergunta do religioso. Como eu faço para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta do religioso. Guarda isso. Aí Jesus vem respondendo: vida eterna é a salvação, mas tem dois aspectos da salvação. Vamos lá. Então Jesus lhe perguntou. É tão legal, né? Quando você faz uma pergunta e a pessoa faz outra pergunta, como é que você fica? Desconcertado, né? Falei, opa, significa que a minha pergunta foi sem sentido. Significa que a minha pergunta foi errada. Não é assim? Ou não é com você assim? Quando eu faço uma pergunta para alguém, que ela me retruca, ao invés de me responder, ela me retruca com uma pergunta, eu fico com meus botões. Ixi, perguntei algo errado. Ou a minha pergunta está errada. Então Jesus vai mostrar. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? E como você interpreta? A isso lhe respondeu: amarás o Senhor, é o religioso que está dizendo, hein? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Viverás do que, irmãos? Qual foi a pergunta do religioso? A vida eterna, lembra? Peraí.
Pensa comigo, irmão. Vamos ler o texto, vamos pensar, vamos ser críticos. Então significa, para ganhar a vida eterna, eu tenho que amar o meu próximo? Hã? Sim ou não? Não, mas a salvação não é mediante a fé? Não é pela graça mediante a fé? Sim ou não? Sim. Mas por que Jesus está dizendo para ele, olha, faça isso, ama a Deus de todo o teu coração e ama o teu próximo e você vai viver? Porque, irmão, ei, a salvação é pela graça mediante a fé, mas eu não consigo amar ninguém, se eu não tiver a bondade e o amor de Deus habitando em mim. Então Jesus, ao responder para aquele homem, o homem ele pergunta para como alcançar a vida eterna. Jesus coloca, então ama o teu próximo. Por que Jesus colocou isso? Porque o cara religioso ele não ia conseguir. E você vai ver no texto, ele não consegue amar o próximo. Ninguém consegue amar o próximo se não tem Jesus habitando dentro dele. Porque é com o amor de Deus que nós amamos. Sim ou não? É fato, irmão. Eu vou mostrar para você isso no texto. Então está respondido. A salvação é pela graça mediante a fé. E o que Jesus mostra aqui continua sendo mediante a graça pela fé. Porque todos aqueles que são nascidos de Deus pertencem a Deus, são feitura de Deus. Verso então 29. Ele, porém, olha só, é tremendo, né? Oh, Jesus. Ó o religioso. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? É mais ou menos assim: eu não estou entendendo, Jesus, qual que é? Eu fiz uma pergunta, o Senhor me responde com outra pergunta, agora fala para eu praticar isso, mas quem que é meu próximo, Jesus? Ei, cabeção, você está na igreja, você está aí, não sabe quem é teu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: então eu vou te falar quem é o teu próximo. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Eita, o sujeito apanhou demais. Verso 31, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo, passou distante. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Mas certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Diga amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Jesus agora, ele finaliza essa conversa com o religioso, e ele finaliza depois de contar a história, porque a pergunta dele foi: quem é meu próximo? E Jesus fala: olha, certo homem. Então é interessante, porque quando Jesus conta certo homem, significa que ninguém sabe o nome desse cara. É uma pessoa qualquer. Talvez não é nem tão importante, porque ninguém se lembra o nome dele. Ninguém lembra dele. Então certo homem estava lá, andando, mas levou uma coça, apanharam, pegaram ele, roubaram, bateram pra caramba. Aí passaram um grupo de sacerdotes, que representa o grupo de líderes, pastores, aqueles que são chamados líderes eclesiásticos, mas passou de longe. Não, isso não tem nada a ver comigo, eu estou indo para a igreja. Passou também os levitas. Levitas aqui representam quem? Aqueles que estão envolvidos, porque levitas no Velho Testamento eram responsáveis pela música. Nos dias de hoje, na graça, no Evangelho da Graça, nós não temos mais levita. O que nós temos são adoradores. Jesus falou: eis que eu procuro, o Pai procura por verdadeiros adoradores. Então não tem levita, mas Jesus está colocando aqui o grupo de levitas, por quê? Porque na cabeça do religioso ele sabia. Na religião do templo tinha o sacerdote, que era o que levava o sacrifício para Deus, e tinha os levitas. Então levitas quem é? São os líderes. Os líderes dentro da igreja são aqueles que estão envolvidos. Então o que aconteceu com os líderes? Passaram longe também. Não, isso não tem nada a ver comigo, deixa eu seguir em frente ao meu ministério. Aí passou um certo samaritano, e esse ajudou o camarada, acudiu ele, derramou óleo,
sobre as feridas, levou ele sobre o cavalo dele, pagou a estadia no hotel, na hospedaria, e falou para o dono do hotel: eu vou deixar aqui mais 2 denários, e se ele gastar além disso, pode pôr na minha conta, porque quando eu voltar, eu acerto contigo. Uau, tremendo isso, não? Aí Jesus pergunta para o religioso: ei, religioso, você que me perguntou qual é o teu próximo, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Olha a resposta do religioso. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia com ele. Então Jesus disse: vai e procede tu de igual modo. Para alguém que é legalista, religioso, que só vive na lei, o que é viver na lei nos dias de hoje? Eu faço e eu mereço. A pessoa ainda se esforça para agradar a Deus. A pessoa acha que ainda ela é merecedora da bênção. Então, na cabeça de um religioso que ainda está preso na lei, ele não consegue. Eu não consigo, Senhor. Na verdade, na cabeça do religioso, ele pensa assim: se o sujeito está assim, é maldição, é colheita. É colheita, é maldição. Não, com certeza, ele fez alguma coisa errada, não está indo na igreja, não está sendo fiel no dízimo. Porque na cabeça do legalista, ele enxerga tudo como sendo lei. Então, se é assim com ele, vai ser assim com as pessoas também. Porque da mesma forma como você pensa, você tem o seu comportamento. Então, na cabeça do legalista, como que é? Eu faço, eu mereço. Então, se o outro está na miséria, é porque ele não fez por merecer. Concorda comigo? Essa é a cabeça do legalista. Essa é a cabeça do religioso. Jesus Cristo veio para nos libertar da lei. Amém. Aleluia. Então, na cabeça de um legalista religioso, impossível, irmão. Ele não vai conseguir servir, amar ao próximo. E eu quero trazer para você aqui, nesse estudo, eu quero falar, primeiro, sobre o grupo dos evangélicos, que representa quem aqui? Os sacerdotes e os levitas. Eu separei aqui esse ensino de Jesus no grupo dos evangélicos, que são os religiosos, o exemplo do samaritano e o que nós devemos fazer. Qual é a nossa parte? O que Jesus espera? Porque Jesus concluiu dizendo assim: olha, então vai e procede tudo de igual modo. Então todos aqueles que têm a vida eterna devem proceder com misericórdia para com o próximo. Misericórdia aqui no texto, mas eu chamo aqui para você de empatia. Então, o que Jesus espera daquele que herdou a vida eterna? Empatia. Me colocar no lugar do outro. Estão comigo, irmãos? Estão acompanhando o raciocínio? Estou apresentando, estou ainda apenas introduzindo. Amém? Então, no centro dessa parábola, Jesus quer deixar esse princípio. Olha, tem empatia. Se você tem a vida eterna, você tem que ter empatia. Se você não tem a vida eterna, se você ainda é legalista, é impossível, vai ser pesado demais. Ele até vai fazer, mas por obrigação. E quem faz por obediência e obrigação, ele faz uma vez, faz 2, mas daqui a pouco ele vai achar uma desculpa. Você viu que a pergunta dele foi para se justificar. Querendo se justificar, ele perguntou: quem é meu próximo? Porque eu tenho uma máxima comigo: quem quer dá um jeito, mas quem não quer, dá uma desculpa. Ele percebeu que ele não conseguiria. Então, Senhor, quem é meu próximo? Será que é aquele amigo, colega legal? Será que é esse o meu próximo? Será que é o irmão da minha célula, do meu grupo, que é o meu próximo? Jesus está mostrando: não. O teu próximo é todo aquele que estiver caído. Ele está caído, ele é teu próximo. Ele está de pé, ele é teu próximo. Ele é teu próximo. Olha aqui o exemplo dos evangélicos. O que é o exemplo dos evangélicos? Os evangélicos, irmãos, entendam o que eu vou falar. Para o mundo aí fora, nós somos evangélicos. Por quê? Porque não somos católicos. Mas no nosso mundo, cristão protestante, tem diferença entre evangélico e cristão. Jesus nos chama para sermos cristãos, não para sermos evangélicos. Porque o que faz o evangelho? O evangelho, a palavra-chave aqui, sabe, é que o seguinte: os sacerdotes e os levitas estavam servindo a Deus, estavam envolvidos na casa de Deus, mas ele simplesmente não se envolve com o próximo.
se envolve apenas com as atividades religiosas, aquilo que ele procura fazer. É assim com os evangélicos. Então tem alguns evangélicos que fora daqui, ele chega no trabalho, ele grita o nome de Jesus bem alto, né? Vai lá no banheiro, né? E picha o nome, Jesus te ama, Jesus voltará. Como que se alguém fosse converter por uma pichação no banheiro. Como se alguém fosse converter pelo fato de você entrar assim num lugar gritando: Jesus, Jesus é minha vida, Jesus é meu tudo. Esses são os evangélicos, eles precisam sustentar um exterior, precisam sustentar a sua religião. Sabe, Jesus mostra para nós que simplesmente quem tem que sustentar algo ainda é religioso. Por que os sacerdotes e os levitas não se envolveram com aquela pessoa? Porque eles tinham que sustentar talvez uma função, um cargo. Quando Jesus fala que o mais importante é você estar envolvido com as pessoas. Então, ele, querendo se justificar, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Então as pessoas se justificando sempre falam: eu tenho um outro compromisso, eu não posso, não consigo, não dá. Não dá. Olha só que interessante essa imagem. Todos acompanharam aquele acidente fatal que aconteceu com o jornalista Ricardo Boechat. E no momento que o helicóptero caiu, bateu no caminhão, uma pessoa, uma mulher, e até um caricaturista, um desenhista, fez até uma imagem aqui, um desenho aqui ao lado, fazendo dela uma Mulher Maravilha. O que aconteceu? O que te chama a atenção nessa imagem? Ela bombou aí nas redes sociais. O que chamou a atenção de todo mundo nessa imagem? Ó a dica, ó. É o camarada filmando ela lá tentando, porque o motorista estava aqui. O helicóptero nessa hora já estava pegando fogo, mas o motorista estava lá. Então qual foi? Ela estava andando de moto, não sei se é namorado, marido, não sei. Mas eles estavam passando de moto, rapidamente eles desceram e ela foi lá. Gente, eu não sei se é ela que fez isso com a porta. É bem possível. É bem possível. Mas o que ela era a ansiedade dela de tentar tirar a porta para salvar o motorista que estava lá? Porque o fogo do helicóptero já estava vindo, podia explodir. Então a preocupação, é Leilane o nome dela, a preocupação da Leilane foi o quê? Foi com a vida, foi com o próximo. Qual foi a preocupação desse rapaz? Eu quero ter muitos views, vou colocar isso aqui no meu canal, e aí eu vou ter muitos views. Amor egoísta, não tem empatia. Mas olha, eu ainda olho com benignidade. Eu olho com benignidade. Por quê? Quem filmou esse camarada aqui é uma outra pessoa que também está de celular. Mas olha só, alguém estava com o celular nessa hora e esse sujeito flagrou a Leilane. Se não tivesse ninguém de celular lá, talvez nenhum de nós nem estaremos falando agora da Leilane. Sim ou não? Então, em si teve o seu propósito esses camaradas aqui com o celular. Mas me chama a atenção, não chama não a sua atenção, de que uma pessoa está caída, está à beira da morte, e ninguém se preocupa com a vida, se preocupa mais em publicar na rede social, em ser o primeiro a compartilhar algo no YouTube para ter muitos views, porque se eu tiver muitos views, muitos likes, é dinheiro no meu bolso, é fama. E não foi isso que o diabo prometeu a Jesus na tentação? Se prostrado me adorares, te darei fama, poder. É a tentação de todo ser humano. Sabe, infelizmente, essa tem sido também a atitude de alguns evangélicos, preocupados com a sua posição, preocupados em manter-se alguma coisa. Mas é interessante que Jesus, ele nos ensina que quem pratica isso, ainda não tem a vida eterna. Porque é essa a ênfase que Jesus está dando para o religioso. Você quer saber como é a vida eterna? Então, quem tem a vida eterna, ele ajuda o próximo. Quem não tem a vida eterna, não tem o amor de Jesus, ele olha as coisas, mas ele é um legalista, porque ele precisa fazer por merecer. E de certo, até alguns evangélicos, com Ricardo Boechat, não sei se você acompanhou aí também,
alguns evangélicos soltaram aí nas redes sociais dizendo, isso aí é Deus castigando, porque acho que meses anteriores, semanas anteriores, o Ricardo Boechat tinha falado que não acreditava em Deus, falou mal do Silas Malafaia também, do pastor Silas Malafaia, e aí logo por seguida, né, aconteceu isso. Aí alguns evangélicos soltaram também nas redes sociais, é Deus castigando, Deus julgando, é Deus defendendo seus servos. Precisou o pastor Silas Malafaia, com sabedoria, colocar uma nota. Olha, vocês que estão dizendo que foi Deus que me defendeu e isso, aquilo, outro, porque ele falou mal de mim, porque ele falou que não acredita em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu prego, é um Deus de vida, não é um Deus de morte. Mas você vê a cabeça dos evangélicos? Legalista, fez, pagou. Porque a cabeça do legalista é isso. Se eu faço, eu mereço. Se eu não faço, eu não mereço. Cristo te libertou desse legalismo, irmão. Você não tem que fazer por merecer. Jesus Cristo na cruz gritou, está consumado. É nisso que tem que estar a sua fé. É pela justiça dele, é pela vitória dele que você hoje é abençoado. Pastor, mas e se alguma coisa acontece comigo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda existe semeadura e colheita. Ainda existe consequência do pecado, mas não existe mais sobre você maldição. Maldição não mais, porque Cristo trocou, Ele levou as suas maldições e colocou sobre você o favor dele. Você é agora, a partir de hoje, favorecido do Senhor. Amém? Agora nós temos o exemplo do samaritano. Jesus mostra quem tem a vida eterna. Olha o que faz. O sacerdote e o levita, o que fizeram? Passaram longe. Então passar longe é não importar, não tiveram nenhuma empatia. O bom samaritano, ele passou perto, significa que ele teve misericórdia e teve empatia. Presta atenção, ter empatia envolve e exige o quê? Tempo. Ter empatia envolve o quê? Olho no olho. Olhar nos olhos. Olhar nos olhos. Ter empatia simplesmente é o seguinte: as pessoas têm o costume, né? Chegam aqui sim e cumprimentam no outro. Vem aqui, Davi, por gentileza. As pessoas, no seu dia a dia, fazem assim, está ali o Davi, está lá o colega. Aí eu cheguei, oi Davi, tudo bem? A paz? E hoje eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Não é assim? Não está tendo empatia aí. O que é empatia? Oi Davi, a paz, está tudo bem com você? Que bom. Eu espero a resposta. E mais do que esperar a resposta, eu espero para ouvir os sentimentos da pessoa. Empatia, obrigado, Davi. Empatia é você ouvir, perceber os sentimentos do outro. Será que estamos percebendo o sentimento do outro? Ou só estamos cumprindo um protocolo? Oi, bom dia, como vai? Tudo bem? E vou seguir minha vida. Passo longe. Estar perto, como samaritano, vai exigir de você tempo, olhar nos olhos. Olhar nos olhos. Outra coisa também que a gente aprende com o samaritano, no exemplo do samaritano, é o seguinte: judeus não conversavam com o samaritano, e samaritano, vice-versa, não conversava com o judeu. A Bíblia só diz que um certo homem, não fala se ele era judeu, se ele era samaritano, mas na cabeça do legalista era um judeu, porque Jesus estava falando com um judeu conhecedor da lei. Então esse certo homem era judeu. E Jesus mostra que, olha, o bom, passou o sacerdote que é judeu e não ajudou o próximo. Passou o levita que é judeu e não ajudou o próximo. Passou o samaritano que não é judeu e ajudou o próximo. Sabe o que significa isso? Um princípio importante, que é o seguinte: eu não ajudo quem eu gosto. Eu não sirvo a quem me convém. Eu sirvo além das barreiras. Eu sirvo porque eu tenho um amor, eu tenho a vida eterna de Jesus dentro de mim, e eu vou expressar através da minha servidão. Você tem a bondade de Deus habitando em você. Isso é graça. Isso é graça. Porque o que Jesus, qual era o assunto? Como herdar a vida eterna. Não é para ser salvo. Então Jesus fala, quer dar a vida eterna? Então vamos lá, vou te contar um princípio. Você tem que ter empatia. Mas enquanto sua cabeça for legalista, você não tem, significa que você não vai herdar a vida eterna. Porque é pela graça, mediante a fé. E esse samaritano ajudou o próximo.
se importou com o próximo. Significa que ele estava indo para um caminho, ele tinha o objetivo dele, ele tinha as tarefas dele, ele tinha um rumo, mas ele abriu mão. Empatia significa isso, eu vou abrir mão. Para quê? Para ajudar o meu próximo, para servir o meu próximo. Eu vou romper barreiras. Empatia, olha o que fez esse samaritano. O que ele fez? Ele derramou óleo e vinho. Empatia, irmão, você tem a bondade, você tem a unção de Deus. É você ir lá, orar e ministrar a unção de Deus na vida dessa pessoa. Porque o que é deitar óleo? Óleo significa a unção de Deus. Você é ungido de Deus, você tem o Espírito do Senhor habitando em você. A todo aquele no qual você colocar as mãos, sobre os enfermos eles serão curados, sobre aqueles que estão possuídos serão libertos. Creia nisso, a graça, a bondade, a vida eterna de Deus está habitando em você. Mas você se coloca assim, não, mas quem sou eu para ir orar pelo outro? Vai, mas não só vai para dizer vai dar tudo certo. Vai, mas não vai só para dizer profetada, vai para colocar óleo sobre aquela ferida, e o óleo da ferida é uma oração. Uma oração, irmão, uma oração traz cura, porque ele deitou óleo sobre as feridas. Uma oração muda tudo. E quando fala de feridas, não é ferida no corpo, ferida na alma. Tem pessoas que estão machucadas na alma, angustiadas, depressivas, frustradas. E na sua oração o Espírito Santo ele vem, porque você é ungido de Deus, você é ungida de Deus. Deixa Deus usar você como um bom samaritano, como um bom servo de Cristo que você é. É interessante que o Evangelho de Jesus é simples. O Evangelho de Jesus é amar os outros como a si mesmo, como eu vos amei. Quem é que tenha maior amor do que este, que dá a sua vida em favor dos seus próprios amigos? O que quereis que os homens vos façam? Fazeis-vos primeiro, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Perdoai o próximo como assim eu vos perdoei. O Evangelho é acolhimento, é hospitalidade, é compaixão e inclusão. E foi isso que esse samaritano fez. Ele foi hospitaleiro, pagando hospedagem para ele. Ele foi compassivo. Ele foi incluso. Olha, mesmo que eu não fale com ele, mas eu vou estar com ele. É inclusão. Não é acepção. É simplesmente inclusão. Empatia é você se colocar na dor do outro. Empatia é você expressar a graça maravilhosa de Jesus que já está dentro de você. Mas o pecado, eu sei, o pecado, o diabo, ele tenta enganar a sua mente, né? Ah, mas eu não orei essa semana. Ah, mas eu faltei no culto essa semana. Ah, mas eu não dei o dízimo esse mês. Ou, Cristo te libertou do legalismo. Você não tem que fazer por merecer. Apenas creia. Eu não estou dizendo que não orar está errado. Não estou dizendo que não dar o dízimo está errado, está certo. Só estou dizendo que você não faz por troca. Se você ainda está com a cabeça de troca, você ainda está como um legalista, você ainda está preso à lei. Você simplesmente expressa a bondade de Jesus porque ela já veio habitar em você. É isso que esse samaritano fez. Seja hospitaleiro, seja bondoso. Hospitaleiro, o que é hospitaleiro? Receba as pessoas em sua casa, vá até a casa do teu próximo. Saia, sabe, desse mundo religioso evangélico. É eu, meu culto, minha Bíblia, minhas canções gospel, e acabou, mas você não se envolve. Não, essa igreja é uma comunidade, igreja vencedores, onde queremos edificar crentes que vivem em comunidade. É certo que não somos perfeitos, é verdade, não somos, mas estamos no caminho e buscando aquele que é perfeito. Mas qual que é o objetivo dessa mensagem? É despertar você, para que você viva como cristão vencedor, e não como cristão evangélico, mas como cristão vencedor, que se importa com o próximo, que se importa verdadeiramente para o que está fazendo, e busca ouvir os sentimentos, busca sentir a dor do outro, para poder derramar o óleo, uma oração, para poder dar um abraço a um amigo. Eu não sei o que pode ser feito. Jesus, em Atos, fala que Pedro e João estavam subindo para o templo
e eles encontraram um aleijado, um coxo que pedia esmola. E ele pedia esmola e Pedro falou assim: olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu vos dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Você tem a unção de Deus dentro de você. Você tem o amor de Deus dentro de você. Sabe uma coisa eu aprendi? Quando um cristão não tem proximidade, empatia, não ama o próximo, é porque está lhe faltando o amor de Deus dentro dele. Ele tem a vida eterna, mas não está cheio, está vazio. E quando nós buscamos servir, amar o próximo, servir o próximo, na nossa força, e se torna pesado, é porque eu estou na minha força, estou no meu braço. Então eu tenho que parar também. Paro, porque se está pesado, eu tenho que parar e voltar para o Senhor. Senhor, me ajuda porque eu não estou conseguindo amar. Me ajuda porque eu não estou servindo com o teu amor, estou servindo com o meu amor. E o meu amor tem um limite. Eu tenho um limite com você. Mas o amor de Deus, ele é sem limite. É como nós cantamos, né? Como diz a canção. Ó, quão impressionante e infinito, ousado é o amor de Deus, que deixa as 99 e vem atrás de uma. Eu não posso comprar, eu não mereço, simplesmente eu me abro e digo: Senhor, obrigado. Obrigado. Quem pode retribuir? Porque às vezes tem crente também que fica assim: por tudo que Deus me fez, né, eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer nada para retribuir. Você só tem que experimentar. Você só tem que deixar o amor de Deus fluir na sua vida. Eu louvo a Deus porque eu vejo em nossa comunidade aqui, quando digo nossa comunidade, é nós aqui, igreja, eu vejo alguns com alguns lampejos de empatia, abrindo a sua casa para receber o outro. Porque, irmãos, nós somos uma igreja em células, mas a comunhão não está somente na reunião da célula. A célula é o encontro, o culto é o encontro, mas a comunhão está fora da célula. Você liga para o outro, você se importa com o outro, você ouve o sentimento do outro. Daquele irmão que não está vindo ao culto, você notou? Você se importou? Ou você simplesmente passou de longe porque, não sou eu mesmo o líder da célula? Então que o pastor Márcio ligue, que o Marques ligue, que o líder de célula ligue. Ou você é daqueles que, não, eu estou sentindo a falta do fulano, estou sentindo a falta do fulano, então, peraí, deixa eu entrar em contato com ele, deixa eu abrir a minha casa para receber ele e derramar óleo sobre as feridas dele. E o que é o óleo? É a sua oração, irmão. Todos aqui, você não precisa esperar ser um líder. A obra não está no braço do pastor, não está no braço do líder. Esse chamado é para todos nós. É para todos nós. Engana-se quem acha que essa obra é do líder, é do pastor. Então ainda a cabeça está legalista. Porque na lei, só quem entrava na presença de Deus era o sacerdote e o levita. Se você ainda acha que é só o pastor que tem uma oração poderosa, que é só o meu líder que tem uma oração poderosa, então você ainda está preso na lei. E eu estou aqui para dizer: Jesus Cristo te libertou dessa lei. Jesus Cristo te libertou dessa lei. Saia dela. Venha desfrutar da vida abundante. Venha desfrutar desse ousado amor de Cristo sobre você. Mostre empatia. Vá até a casa do teu próximo. Pastor, mas é tão corrido. Pois é, para. Empatia envolve o quê? Parar. Eu vou parar. Eu louvo a Deus, tem irmãos aqui, não vou citar nomes e tal, mas tem irmãos aqui que abrem a casa para receber, oferece uma pizza, ora junto. Tem irmãos aqui que viram a dificuldade do outro e estão pagando carnê do INSS para a irmã, porque ela não tem condição. Olha que bênção isso. Tem irmãos aqui, poxa, fulano, você está com dificuldade? Não, peraí, eu vou te levar, eu conheço um advogado, vou te levar até lá. Olha que legal. Tem irmãos aqui que notaram, poxa, o outro não está vindo ao culto, mas peraí, eu posso ligar, eu posso mandar uma mensagem. Que legal isso. Eu louvo a Deus por isso. Eu fico muito feliz por isso, porque eu não estou edificando a igreja para mim, mas é para Cristo. E quando isso acontece em nosso meio, significa o quê? Que Cristo, a vida eterna, está em nosso meio e ela está fluindo. Aleluia! Esse é um sinal de que uma igreja está edificada em Cristo. Porque quando os irmãos estão todos voltados para o pastor,
quando os irmãos estão só voltados às atividades do programa da igreja, do culto, então ainda estamos longe de ter empatia. Ainda estamos longe de expressar a vida eterna e voltamos a ser legalistas. Mas nós estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Amém? E para encerrar, eu falo o presente que você pode dar e que todos precisam. Qual é o presente que você pode dar e que todos precisam? A bondade, o amor de Deus que já está habitando em você. Nós estamos como The Walking Dead. O que é isso, pastor? Pois é, o que é o filme The Walking Dead? Tem alguns vivos, mas tem muitos mortos. Eu não assisti, eu busquei conhecer, tá? Fica tranquilo. Mas eu não assisti essa série, mas busquei saber o que mostra essa série. A humanidade foi contaminada por um vírus e que, enquanto está vivo, beleza, mas depois que está morto, vira zumbi e os mortos querem comer os vivos. Tem uma temporada aí, não sei qual, que eles encontram uma solução, mas não dá certo. Então a temporada continua com os vivos fugindo dos mortos. O que eu quero dizer é que nós estamos como The Walking Dead. Nós estamos caminhando no meio dos mortos. Quem são os mortos, pastor? Os que não têm Cristo. Em primeiro lugar, os que não têm Cristo, eles estão mortos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, a Bíblia diz também, desperta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então a Bíblia está mostrando, eu estou caminhando no meio dos mortos. Sim ou não? Nós estamos vivendo The Walking Dead na prática, irmãos. E o que fazem os mortos, os não crentes? Eles estão um querendo comer o outro, um devorando o outro. É ou não é? Só vive pelas suas necessidades, porque os zumbis aqui, eles vivem o quê? Agora só pelas suas necessidades. Se você, como cristão, ainda vive só para as suas necessidades, ei, eu quero dizer, você está vivo, você não precisa viver para as suas necessidades. Mas o que acontece? Nós temos a cura, nós temos o remédio de salvação para esses que estão mortos. E qual é a cura, Jesus? Qual é a cura, irmão? É Jesus. Falei errado. Qual é a cura? É Jesus. Mas como eu disse no início, não é você sair aí no banco da praça agora gritando Jesus, Jesus, Jesus é meu Deus, chegar lá no trabalho, né, colocar uma música naquele mau alto volume e mostrar, olha, eu agora sou evangélico e tal, né, e ficar falando de Jesus. Não é isso, não precisa. Jesus andou em nosso meio, Emmanuel. Se você perceber, Jesus evangelizou, mas em nenhum momento Jesus falou de Jesus. Você percebeu isso? Jesus evangelizou, mas em nenhum momento ele falou de Jesus. Uai, como é isso? Jesus, ele pregou o reino. Jesus pregou o evangelho do reino. E Jesus viveu o estilo do reino. E o que chamava a atenção das pessoas era o estilo de vida de Jesus. Então, o que é evangelizar, irmão? Evangelizar é você viver um estilo de vida do reino. De tal modo que as pessoas vão ser tocadas, incomodadas pelo seu estilo de vida, que elas vão querer ter o que você tem. Elas vão crer no Deus que você crê. A Bíblia fala assim. Jesus falou isso. Que muitos nos conhecerão por causa do amor dentre vós. Por causa do amor que vocês têm de uns para com os outros, os de fora serão atraídos a vós. O que nós não podemos cair na tentação é o seguinte, irmãos. É você que está aqui dentro. Olha só o que a Bíblia diz. Que os de fora vão conhecer a Cristo por causa do nosso amor. Por causa do amor que nós temos de uns para com os outros. O que não pode acontecer é você estar aqui dentro, mas você critica o seu vizinho aqui, ó. Você critica o seu irmão. Você critica o seu pastor. Você critica o seu líder. Aí o não crente, ao ver isso, o que ele vai falar? O que ele vai pensar? Se imagina você. Se ele que é crente está falando isso, então eu prefiro aqui, eu na minha estou bem. Misericórdia. Felizmente, em alguns momentos isso acontece nas igrejas. E as redes sociais aumentam ainda mais isso, né?
Quando eu vejo lá nas redes sociais, fulano questionando ou falando mal de tal pastor, de tal igreja, irmão, quem é você para julgar? Quem somos nós para julgar? Jesus não veio para julgar, a Bíblia diz, Jesus não veio para julgar o mundo, mas Jesus veio para salvar o mundo. Não julgue o teu próximo, a atitude do teu próximo, mas seja benigno, expresse o estilo do reino. Jesus estava lá, cercado por um monte religioso, chegou e pegaram uma mulher adúltera, e aí os religiosos queriam fazer o quê? Queriam apedrejar ela, e falaram, Jesus, ela pecou, ela errou, vamos apedrejar ela, vamos matar ela. Jesus fala, aquele que não tiver pecado então, que atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora, porque percebeu, poxa, é verdade, eu tenho pecado, então quem sou eu para julgar? Antes de eu tirar a pedra nela, eu estou atirando em mim. Quando eu atiro a pedra no meu irmão, é meu celular aí, acabou o tempo. Quando eu atiro a pedra no meu irmão, significa que eu estou atirando a pedra no corpo de Cristo. Para de atirar a pedra no teu irmão. Para de atirar a pedra na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Para de atirar a pedra naqueles que o Senhor escolheu para o representar aqui na terra. Vamos expressar empatia. Vamos expressar benignidade. Diz uma ilustração que um homem que tinha dificuldade com álcool, ele ora vencia, ora caía, ora vencia, ora caía. E aí chegou na igreja, aí o grupo de irmãos disse assim, irmão, você nem sei se você é salvo, porque você vive aqui na igreja, mas vive caindo e tal, né? E os irmãos da igreja o acusaram. E ele então, poxa, ficou oprimido, porque na sociedade, na comunidade, no grupo que ele está, poxa, não estou sendo aceito. Aí ele baixou a cabeça, foi embora. Aí durante a semana ele foi ao bar. Aí, já que eu caio, ele foi ao bar. Quando chegou lá no bar, as pessoas perceberam a tristeza dele. Encostaram. Ô fulano, o que está acontecendo? Não, é que eu estou triste, eu quero me libertar disso, mas não consigo. Não, fulano, fica tranquilo, vamos beber apenas socialmente. E o grupo e a roda dos amigos cercaram ele. Olha, aqui você é bem-vindo. E sabe o que aconteceu com essa pessoa? Permaneceu lá no bar. O que eu quero dizer? Olha só a imagem. Que lá no bar, lá fora, as pessoas o aceitaram pelo erro. E dentro da igreja, onde nós temos algo para dar, a pessoa às vezes não é aceita. Que não atiremos pedra em ninguém, porque também temos pecado. Não atire pedra no seu próximo, não atire pedra no seu filho, não atire pedra no seu cônjuge, que nós também temos pecado. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 6,10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós estamos andando no meio dos mortos. Então, para os mortos, eu tenho que ter o quê? Testemunho. Um bom testemunho. Tem que expressar a bondade a ele. Tem que servir a ele. Mas os da família da fé, quem é da família da fé? São os crentes que estão aqui, a minha comunidade. Eu vou fazer o bem a todos, mas principalmente a quem? Da família da fé. Eu devo expressar essa bondade. Em outras palavras, você deve ser proativo. Você precisa ter a mentalidade o seguinte: quem eu posso abençoar hoje? Para quem eu posso fazer um favor? Você não pode ficar esperando, simplesmente sentado pela necessidade do outro vir até você. Você tem que ir atrás do outro. Porque foi para isso que nós fomos chamados. A bondade, a vida eterna do Senhor está dentro de você. Esse é o presente que você pode dar, que os outros não têm e que os outros estão carentes por receber. Estão carentes. As Escrituras dizem que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, gospel, evangélico, mas negando-lhe, entretanto, o poder. E olha a advertência que Paulo fala para Timóteo:
Desses aí, ó, foge. Porque Paulo está falando isso aqui, quem são os traidores, atrevidos e infatuados? São os da comunidade, são os da igreja. Porque os que estão mortos lá fora, eles precisam da sua ajuda, da minha ajuda. Isso significa simplesmente que as pessoas estarão mais ocupadas, tão ocupadas, que estarão tão focadas em suas próprias necessidades, estarão tão envolvidos em sua busca pelo sucesso, que não terão tempo para fazer a diferença. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença. Você está aqui para fazer a diferença. Às vezes, eu sei, não é fácil. Não é fácil. Jesus mostrou para o religioso, não é fácil. É só com a bondade e a graça de Jesus. Sabe, se nós queremos amar o próximo como Jesus nos amou, se você quer que sua vida seja caracterizada pelo amor, de uma forma que reflita o coração de Deus, então eu recomendo que você preste atenção à forma como você reage às pessoas que fazem você se sentir desconfortável, às pessoas que são diferentes de você, aquelas que você não gosta, não entende e não aprecia. Nós vivemos em um mundo cheio de desacordos, onde o fato de você pensar diferente de mim já é motivo para eu me distanciar de você. As eleições do ano passado foi o ápice disso. Dentro de família, membros da família se distanciando, um degladiando o outro. Dentro da igreja, pessoas falando mal uma da outra. Peraí, o fato de você pensar diferente de mim, ter uma atitude diferente de mim, a nossa comunhão é Cristo. Você pode pensar diferente de mim. O nosso centro, ponto de comunhão é Cristo. Como que você reage quando você se sente desconfortável? Essa semana, eu contei até na célula, eu tive uma experiência, falando dos 3 andares lá da arca, né? O primeiro andar, que é o andar terra, é o nível mais básico do cristianismo. Segundo andar, quando você está crescendo. E terceiro andar, você está lá em comunhão com Deus. Essa semana, no meu trabalho, eu tive uma situação que me deixou desconfortável com os colegas da minha equipe. E eu, por um dado momento, fiquei irado e queria até revidar. E aí eu fui para casa, eu já estava meditando nesse texto. E aí Deus falou justamente isso que eu acabei de falar para você. Como é que você reage às pessoas que fazem você se sentir desconfortável? Aí eu baixei minha cabeça, estava no ônibus, lendo. E eu falei, Deus, fui reprovado, né? Me perdoa, Senhor. Cheguei em casa triste. Falei, Deus, me perdoa, fui reprovado. Porque é fácil eu servir a quem é legal. Mas o amor de Cristo está aí, se eu servir apenas ou amar apenas aquele que for legal, eu estou sendo igual ao ímpio. Porque o ímpio não crente, ele é assim. Ele serve a quem é legal a ele. Ele ama a quem é legal a ele. Eu falei, não, eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença. Eu quero ser luz, Senhor. Me perdoa. Voltei no dia seguinte e continuei servindo como nada tivesse acontecido. Porque a minha atitude, o meu comportamento já estava até mudando. Aí você diz assim, pastor, mas você, pois é, irmão. De vez em quando a gente desce também lá no primeiro andar. De vez em quando a gente visita também. Mas a pergunta não é quantas vezes você vai descer lá no primeiro andar. É quanto tempo você vai permanecer lá na carne. O tempo que você permanece lá embaixo, mostra o quão duro é o seu coração. Eu estou dizendo para você que de vez em quando você vai cair lá embaixo. Não é fácil. Poxa, o irmão me frustra, o irmão me decepciona. Não é fácil lidar com pessoas. Eu estava conversando com um irmão e o irmão falou assim, pastor, eu não sei. Ora, a gente se dispõe para visitar, aí a pessoa fala que não, aí a gente fica desconfortável, aí a gente não vai, aí vem o comentário do outro lado, olha, ninguém me visitou. Pastor, a vida é dura, é difícil. Eu falei, é verdade, a vida é dura, é difícil. É difícil agradar você, é difícil agradar as pessoas, é difícil. Mas uma coisa eu resolvi, eu estou em Cristo, estou liberto do que pensam de mim, estou liberto do que falam de mim. Eu continuo expressando o amor de Cristo com a consciência tranquila e pura. Se eu errar, rapidamente, prontamente, vou buscar me aproximar do meu irmão. E eu encerro dizendo para você, não construa muros, construa pontes.
Muros separam. Construa pontes. Traga as pessoas. Inclua as pessoas. Hospede as pessoas. Sirva as pessoas. Amém? Vamos colocar em pé. Aleluia. Permita que o perfume doce do Evangelho atraia os outros para você e para a casa de Deus, onde também encontrarão aquele que salvou a você. Eu creio, irmãos. Nós vamos ter o nosso encontro, dia 5, 6 e 7. É a oportunidade de nós praticarmos o The Walking Dead, irmos até os mortos. Mas, na prática, eu vou servir meu próximo, principalmente os da família da fé. Os que têm a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Vá, decida essa semana fazer uma visita para alguém, ligar para alguém. Vai lá deitar o óleo, derramar uma oração sobre a vida de alguém. Vamos buscar praticar isso, nós vamos fazer a diferença sim. É assim que nós vamos ser conhecidos como igreja. A igreja do nosso Senhor Jesus, o modelo da igreja do nosso Senhor Jesus que Ele deixou é esta: de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Você aí onde você está, você deixa o seu coração ser tocado por essa palavra. Que nós possamos ser bom para com o próximo. Que amanhã, quando você acordar, você responda essa pergunta: quem eu posso abençoar hoje? Para quem eu posso fazer um favor hoje? Quem? Busque servir. Ah, mas o que eu vou ganhar em troca? Não vai ganhar nada, você vai servir porque você já tem a bondade habitando dentro de você. Fale com Deus agora. Deus, alinha o meu coração ao teu. Deus, enche o meu coração da tua graça, do teu amor.